Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o retorno ao pecado. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like, isso é importante para a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também os pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos orar juntos pelos nossos irmãos. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o retorno ao pecado. Primeiro vamos abrir nossas Bíblias lá em Juízes capítulo 2, verso 10. Juízes capítulo 2, verso 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Aqui nós vamos falar justamente sobre esse período dos juízes em que o povo não conhecia Deus como deveria conhecer, ou o porquê que eles esqueceram, porquê que eles não conheceram a Deus. Vamos lá, Juízes 6, verso 1 e verso 10. Juízes capítulo 6, verso 1 e verso 10. Aliás, verso 1 e verso 13. Juízes 6, verso 1 e verso 13. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Verso 10. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Aliás, verso 13, né? Eu falei 10 de novo. Juízes capítulo 6, verso 13. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? Ou seja, por que eles estavam passando por aquelas aflições? Porque eles tinham sido entregues aos seus inimigos. E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ou seja, aqui o povo estava nas mãos dos midianitas, o povo clamava por justiça, e aí Deus foi até Gideão, falou com Gideão. Então, a gente vê que o povo saíra do Egito, passaram os 40 anos no deserto com Moisés, entraram na terra de Canaã com Josué liderando, conquistaram territórios, a terra tinha sido dividida, Josué morreu. E aí passou-se uma geração, outra geração, e as pessoas se esqueceram de Deus. E a gente vê aqui um relato interessante, né? Quando Gideão fala, a gente vê lá Juízes 2, verso 10, que aquela geração não conhecia Deus. E aqui a gente vê que os filhos de Israel estavam fazendo mal perante o Senhor. E Gideão perguntando ao anjo que aparece no versículo 11, no verso 13. Se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? Perguntou isso. E aí ele fala aqui uma coisa importante, e é o detalhe que a gente tem que nos atentar. Não nos fez o Senhor subir do Egito? Ou seja, Gideão conhecia a Deus. Gideão conhecia a história. Gideão conhecia tudo aquilo que Deus operara, diferente da grande maioria que não conhecia Deus. E por isso que o povo sempre estava caindo. Porque não conhecia a Deus. Vamos lá, Deuteronômio 11, verso 19. Deuteronômio, capítulo 11, verso 19. Ensinai aos vossos filhos, falando deles, assentando-se em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Ou seja, era o dever do povo de Deus ensinar aos seus filhos. Era o dever do povo de Deus passar o conhecimento de Deus aos seus filhos. E por essa negligência dos pais, por essa negligência do povo, uma geração futura não conhecia a Deus, caiu em idolatria, não fizeram a vontade de Deus. Porém, Gideão ali conhecia a Deus, porque dentro do seu lar, os seus pais falaram isso a ele, né? Ou de alguma maneira chegou nisso, porque se a gente for ver a história de Gideão, o pai dele tinha construído um altar a Baal. Então, de alguma maneira,
através das gerações de Gideão, de seus pais ou avós, a mensagem chegou até ele e ele conheceu o Deus verdadeiro e ele buscou seguir o Deus verdadeiro, enquanto a maioria se perdia. Isso é um recado para nós pais, para nós que pensamos em ter filhos, que não têm ainda, para aqueles que têm sobrinhos, para aqueles que têm primos, para aqueles que têm pessoas a quem você influencia, a quem as pessoas olham. Para você que é cristão, que é um espetáculo para o mundo olha para você e através de você, cristão, de mim, cristão, que o mundo vai conhecer a Deus. Devemos falar de Deus constantemente, andando pelo caminho, ao sentar e ao levantar. A todo instante eu devo professar quem é Deus, para que as pessoas conheçam a Deus e não caiam na ignorância que o povo de Israel caíra por não conhecer a Deus, de adorar a outros ídolos. Patriarcas e Profetas, capítulo 53. Poucos há que se compenetram de quão grande alcance é a influência de suas palavras e atos. Quantas vezes os erros dos pais produzem os mais desastrosos efeitos em seus filhos e descendentes destes, muito tempo depois que os próprios autores foram postos nos túmulos. Ou seja, as minhas ações vão refletir nos meus filhos, vão refletir nos meus netos, vão refletir nas pessoas ao meu redor, no meu círculo de influência. Os meus atos têm grande influência para que eu evite o pecado dentro do meu lar, dentro da minha família. Eu devo refletir a imagem de Deus, eu devo falar de Deus, eu devo buscar a Deus nos meus atos, não nas minhas palavras somente, mas nos meus atos, para que as pessoas conheçam a Deus através da minha vida, para que elas não venham a se perder futuramente. A responsabilidade dos filhos está sobre os pais, até certo ponto. Tem certo ponto que aí depende também das escolhas do filho, mas é importante que os pais passem o conhecimento de Deus aos filhos, em palavras e em atitudes, e as pessoas ao seu redor, ao seu cônjuge que não é batizado, que não conhece a palavra de fato. A todas as pessoas ao nosso redor, devemos viver com a influência de Deus. O texto segue. O caráter muitas vezes é provado pelos meios mais simples. Aquele em que o tempo de perigo estavam preocupados em suprir suas necessidades não eram os homens em que se poderiam confiar em uma emergência. O Senhor não tem lugar em sua obra para os indolentes e condescendentes consigo mesmo. Os homens de sua escolha foram os poucos que não permitiram que suas necessidades os detivessem no desempenho do dever. Se eu e você queremos estar nas fileiras de Deus, queremos ser um grupo seleto de Deus, devemos abandonar as nossas necessidades e colocar a vontade de Deus à frente de tudo. Colocar a vontade de Deus, o chamado de Deus, à frente daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. Para que Deus possa fazer e usar-me como instrumento para salvar pessoas, para levar o conhecimento de Deus a pessoas. Aqui nós estamos vendo aqui justamente falando dos 300 que seguiram com Gideão para a batalha contra os midianitas. Eles eram pessoas que não estavam preocupadas com a necessidade deles mesmos. Eles estavam mais preocupados em fazer a vontade de Deus, em seguir aquilo que Deus falara. Quando eles passaram pelo rio, esses 300 pegavam a água com a mão e levavam à boca para beber enquanto continuavam marchando, enquanto os outros, que estavam mais preocupados consigo, se ajoelharam e beberam a água confortavelmente, tranquilamente, como sendo aquilo que era o mais importante a eles. O mais importante na minha vida e na sua vida deve ser fazer a vontade de Deus, seguir aquilo que Deus pede para nós. Houve sempre uns remanescentes que eram fiéis a Jeová, e de tempos em tempos o Senhor suscitava homens fiéis e valentes para derribar a idolatria e livrar os israelitas dos seus inimigos. Mas quando morria o libertador e o povo ficava livre de sua autoridade, voltavam gradualmente aos seus ídolos. E assim a história da apostasia e castigos de confissão e livramento repetia-se reiteradas vezes. Quantas vezes nós vemos isso dentro da igreja mesmo, pessoas que vêm na igreja,
se batizam, saem, depois voltam, saem, depois voltam. Uma mornidão em uma pessoa só. Imagina isso com um povo. Sai, volta, porque não está totalmente entregue a Deus, não está satisfeito em fazer a vontade de Deus. E quando aquelas pessoas que são as mais influentes, vamos dizer assim, da comunidade, quando um pastor cai, quando um pastor se afasta, quando o pastor pede para sair da obra, uma multidão vai embora também, porque só estava ali por conta do pastor. Quantas vezes nós vamos na igreja, a igreja pequenininha aqui do lado, aí uma igreja ali maior vai trazer um cantor famoso, um pastor famoso, aí vai todo mundo para lá. Porque as pessoas estão buscando pessoas, as pessoas estão buscando ídolos, estão colocando pessoas no lugar. E muitas vezes esse pastor, esse cantor não tem nem a noção de que ele está fazendo isso e nem era isso que ele queria. Mas as pessoas estão querendo buscar pessoas, seguir pessoas e colocando Deus em segundo plano, a mensagem em segundo plano, a vida confiante em Deus em segundo plano. E essa é uma mensagem para que eu e você, para que nós não retornemos ao pecado, para que nós evitemos que nossas famílias, nossos filhos, aqueles que são sobre a nossa influência, sobre a nossa tutela, não caiam nos erros de voltar ao pecado também, através dos nossos atos e exemplos da nossa palavra, do nosso conhecimento, do ensino que passamos, possamos afastar os nossos queridos de retornar aos caminhos errados, que possamos colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, para que a vontade de Deus se cumpra de fato. Colocando a vontade de Deus na minha vida, na sua vida em primeiro lugar, a salvação é garantida para nós e para muitos ao nosso redor que verão a influência de Deus, o trabalho de Deus e o poder transformador de Deus na nossa vida. Espero ter ajudado um pouquinho os irmãos na questão e na conscientização de quão importante é vivermos pela palavra, de ensinarmos e pregarmos a palavra, principalmente aos nossos filhos, para que todos tenhamos o conhecimento de quem é Deus. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Lembrando que quando atingirmos 10 mil inscritos, já estamos chegando, vou dar uma Bíblia Thompson para um dos irmãos que fez pergunta, desde que a pergunta não seja repetida. Não se esqueça também, os pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos ajude a fazermos a Tua vontade sempre, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos conduza nos Teus caminhos e que possamos de fato colocar a Tua vontade em primeiro lugar, que as nossas atitudes falem por si só e que possamos através delas e através da nossa boca também professarmos quem é o Senhor e ensinarmos aos nossos filhos e às pessoas ao nosso redor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.